urinando. Enfim, tem toda essa história ali. Eu não sei como ele realmente se justificou, por que ele não fez junto com os outros, se ele estava incomodado com alguma coisa, enfim. Mas uma pancada na carreira dele, hein? Isso deve fazer parte do recurso, né? Do Flamengo e do Gabigol. Agora, eu queria só ouvir o Zinho, porque a gente tem uma convidada especial já, mas o destaque inicial do Zinho também sobre esse assunto, porque tem toda a experiência de quem jogou futebol e imagina, o Mauro até falou aqui, né? Como a demora no julgamento aconteceu, então ele pode, em princípio, o que são 2 anos de pena, pode virar apenas 1 ano. Apenas 1 ano. É uma bomba para quem joga futebol isso, né, Zinho? Abril do ano que vem, né? É muito triste, né? Lamentável para a carreira de qualquer atleta. Uma situação como essa, né? Esportivamente ele já vive um momento difícil, né? Perdeu a posição, poucas oportunidades, se contundindo, tendo polêmicas fora do campo, né? Teve aquele problema lá de uma postagem no dia do flamenguista, enfim, discutimos bastante isso, né? Que ele coloca ali uma foto dele com o Zico e gerou muitas polêmicas, muitas interpretações, enfim, não é uma boa fase e ela piora, né? Piora com essa bomba aí desse julgamento que aconteceu, porque aí é o pior de tudo, o cara ficar sem jogar, sem treinar no seu clube, né? Eu não passei por isso. Graças a Deus, nunca passei por isso. Mas é duro, né? Não dá nem para opinar como é você. Mas assim, como um ex-atleta, eu passei por ser sorteado para ir lá e fazer o exame antidoping. Pós-jogo, né? Na minha época ainda era porque ainda serviam cerveja, hein? Na hora do doping lá. O Naves aqui, fã demais, fã demais. Confiança que eu tinha quando você entrava em campo pela seleção. Bom, enfim, parabéns. Tudo que fizerem por você será pouco pelo que você fez, pelo futebol, pelo que você faz, pela pessoa que você é. Eu li uma reportagem, Zico, que em janeiro você encontrou o Gabigol e falou com ele. Tenha calma, você não está numa boa fase. Isso é assim mesmo no futebol, tem altos e baixos. Para voltar à boa fase, você tem que se preparar mais do que você está se preparando, que uma hora dá a volta por cima, etc. E hoje acontece isso com ele, a gente não sabe o desdobramento ainda. O que se sabe é que a partir da manhã, nem para treinar ele vai poder entrar no CT, então ele vai ter que arrumar até, enquanto ele vai atrás de resolver isso, uma outra forma de ficar bem fisicamente. Mas de que forma você recebeu, você que parece ter um carinho muito especial pelo Gabigol, você recebeu essa notícia de hoje? Prazer em estar contigo aqui no clube, Zico. Tá bom, prazer, Mauro. E já vou logo dizendo, né? Se não tiver lugar para treinar, o Centro de Futebol Zico está à disposição para ele trabalhar a hora que ele quiser, de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Lá é a casa do futebol, então não tem problema. A gente fica muito triste com uma situação como essa. Eu acho que o único lado positivo de tudo isso que está sendo desenhado é que ele não foi punido por ter jogado dopado. E isso talvez pudesse vir a ser o maior agravante para um jogador de futebol. Eu vivenciei isso como técnico do Fenerbahçe, essa questão desses exames surpresa. Nós tínhamos que dar durante cada 15 dias uma programação dos treinamentos para a UEFA. E eles poderiam aparecer lá ou não apareceram. Foram umas 2 vezes nos 2 anos que eu tive lá, mas todo mundo fazia, eles podiam escolher 10 para fazer, 2 ou ninguém, ou só ir lá ver como é que tá. E eu acho que talvez possa ter pego o Gabigol num dia ruim, numa coisa que não é normal, e ele pode não ter dado muita atenção para isso, e é lógico, isso deve ter gerado um clima muito ruim na época. Eu lembro que isso foi tendo uma força de vontade muito grande para treinar separado, se manter em forma durante um período como esse, entendeu? Então, como eu gosto dele, acho que ele é um cara que deu muito e pode continuar dando ao Flamengo, que o CFZ se coloca à disposição no que for preciso para ele, no que tiver que ajudar ele, porque a parte da defesa tem gente capacitada para fazer isso. Ele tem que se cuidar
da parte mais importante, que é a parte física, para no momento que ele voltar, estar bem preparado. E agora só vou dizendo, né? Nós temos uma pelada lá de quarta-feira, não vai pensar que vai ser fácil para ele jogar, não, porque aí complica. Deixa o Zinho arrumar esse quadril para ver uma coisa. Ô Zico, eu vou tirar a sua escuta antes que me batam aqui, porque ele vai parar de ouvir vocês para a gente encerrar. Mas eu acho que é muito importante essa colocação, né, do lado do atleta. O Flamengo soltou uma nota já dizendo que está apoiando também, preparando o jurídico, ficou surpreso com a decisão. Deixa um beijo pro pessoal, ele já não ouve mais eles, senão eles não te liberam e não começa o evento, gente. Não dá. Tá bom, um abraço aí para todos vocês. Obrigado sempre pelo carinho. Bom, foi assunto, é o principal assunto. A Dani citou essa nota oficial do Flamengo. Vamos lá, porque o clube se pronunciou sobre essa suspensão do Gabigol. Põe na tela para a gente falar aqui no clube, porque o assunto é muito importante. O Flamengo vai recorrer, sim, à Suíça, à Corte Arbitral do Esporte. E é isso que informa aí. O clube, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte, a entidade máxima, né, do esporte no assunto justiça na Suíça, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa a justificar a punição aplicada. Lembrando que o Paul Pogba, agora no final de fevereiro, tomou 4 anos, né? Tá recorrendo também, mas ele tomou 4 anos, mas é um caso completamente diferente. O caso dele, ele testou positivo para testosterona sintética, o que é uma substância proibida, etc. Totalmente diferente desse caso do Gabigol, mas que também pode chegar a 4 anos, a gente não sabe. Porque é isso, o clube recorre, tudo bem, recorreu. Aí pode ser que consiga a suspensão, claro. Acabar com a suspensão, zerar ou dobrar. É possível que aconteça, né? Mas isso, como o Flamengo foi pego absolutamente de surpresa com esse caso, Mauro, porque a expectativa é que ele fosse absolvido. Até foi a continuação do julgamento, né? Então não era uma preocupação assim grande do clube. A visão é que ia dar tudo certo. Sim. E aí, então, os advogados estão se mexendo para fazer esse recurso. Então, a gente não tem nem ideia quanto tempo vai demorar esse processo, né? Esse é um grave problema, né? Que ele consiga, ok, mas quando? Daqui 1 mês, daqui 10 dias? Acho que não, tem que mandar para lá, isso demora. Aí começa a Libertadores, imagina a cabeça dele, a frustração, ele doido para entrar no time, Tite chegando lá esse ano. E aí isso pode durar meses, por exemplo, né? Meses. E aí o Flamengo tem que tratar de renovar o contrato, que termina no final do ano, mas agora estender o contrato, mas a partir do meio do ano ele já poderia ser até vendido, caso não ficasse, tá lá se arrastando isso. Eu fico imaginando aqui, eu vou tentar, de hoje para amanhã, procurar um especialista nisso. Ele está suspenso desde o dia da coleta. Isso. Quase 1 ano atrás. E o que ele fez durante esse 1 ano, então? Ele estava suspenso? Gol, Libertadores, essas coisas? Tem que anular? Como é que faz? Não, né? Mas não, né? Não sei. Não sei. Não, a pena é retroativa apenas em data, não nos acontecimentos, nos fatos, só nas datas. Porque aconteceu naquele dia e a partir daquele dia já é computada a pena. Sim. Mas os fatos subsequentes, os jogos, os gols, as atividades dele, elas não estão suspensas. Né? É só para a contagem do tempo da punição. É apenas isso. Agora, é uma punição dura, uma punição severa. E isso não acontece só no Flamengo, hein? É bom a gente lembrar. Todos os clubes brasileiros são passíveis dessa situação. E, inclusive, muitos atletas olímpicos passam por isso. Sim. Né? E lá fora também, o Zico acabou de citar o exemplo aí, né? Quando ele estava lá na Turquia. A autoridade antidopagem do Brasil tem essa prerrogativa de ir sem avisar a um clube de futebol e pedir esses exames no momento em que eles chegam. Se eles chegam 6 da manhã, se eles chegam 8 da noite, no jantar, é no momento em que eles chegam. E isso deve ser feito. A gente já viu alguns atletas olímpicos serem pegos dessa forma também. E normalmente, pela sua experiência, é porque desconfiam de alguma coisa em relação a alguns atletas. Não, eu acho que de uma forma geral eles querem fazer uma avaliação de todos.
É uma avaliação de todos. Não importa se é no Flamengo, se é no Internacional, se é no Bahia, se é no Fortaleza, não importa qual seja o clube. Eles querem verificar a integridade do atleta profissional no Brasil, ou dos atletas do Brasil. E eu entendo como muito positivo. Porque eu não acho que você ter alguma participação, coisa parecida com doping, seja positiva para ninguém. Né? Não seja positiva para ninguém. Porque se fosse bom, não chamava droga. Né? Então, a gente já sabe disso. Então, é difícil, é duro. Sei que deve estar um momento muito tenso, muito emocional até para o Gabriel, mas o Zico já abriu as portas lá do centro de treinamento para ele treinar. Ele vai ter que buscar algumas... Mas o Zico falou um negócio importante. Diga, Zinho. O que, Zinho? Não, eu ia completar no meu raciocínio, mas é claro, a Dani estava com o Zico ali, prioridade total. Quando eu comecei a falar, da minha época como era. Eu ainda como diretor de futebol, do Santos mesmo, várias vezes aconteceu isso. Até como gerente de futebol do Flamengo também. Então isso não é uma coisa que acontece agora. O Zico, quando era treinador na Europa, já tem esse exame surpresa. Os jogadores sabem que isso acontece. É uma surpresa porque você não sabe qual é o dia que vai. Mas que vai acontecer, todo mundo sabe. Então o Zico fez uma colocação ali. O problema foi o comportamento do Gabigol. E eu fico muito à vontade de falar aqui, porque nós debatemos isso no programa no dia. Falei, olha, essa atitude do Gabigol, nós vamos ver lá na frente qual vai ser a repercussão disso. Pode pagar o preço. Lembro muito bem que a gente debateu aqui no programa. Né? Porque, assim, todos os atletas cumpriram a determinação. O gerente de futebol do Flamengo, na época, chamou, o departamento médico avisou, terá teste surpresa aqui. Então, assim, não estou aqui... assim, acho a pena muito grande para o que o Zico falou. Ele não testou positivo. É o comportamento, a atitude, que aí sim é condenável também. Porque, assim, deu um ataque de estrela. E que tem que parar com isso. Entendeu? É o problema. O cara chegou lá, todos os atletas cumpriram e não quis cumprir. É o que o Zico falou. Em outras palavras, o Zico foi político ali, falou e tudo. Eu vou falar mais claro. O Zico falou ali, ele estava num dia ruim. Não, ele não quis atender, não deu moral, não deu atenção, tratou mal os profissionais que estavam ali e isso acarreta essa punição agora. Então, assim, eu acho um pouco pesada porque não foi um teste positivo. Agora, que ele seria punido de alguma forma, seria porque ele não atendeu, ele não cumpriu, né, o horário, os caras ficaram lá esperando o treino todo acontecer, olhando. Mas ele fica ali em pé, perto, observando o que está acontecendo. E o Gabigol, nesse dia, não agiu profissionalmente, não atendendo aos pedidos. E acarreta esse problema todo para ele. Acho pesado 2 anos. Claro, e a gente está falando aqui, não, a pena de repente reduz de 2 para 1 ano, porque já houve essa demora no julgamento. Mesmo 1 ano, mesmo 6 meses para um jogador de futebol já é uma pena grande, né? Mas assim, é claro que a gente entende que o cara, se vai tomar banho, ele pode urinar no banho, aí pode perder ali a substância que estão procurando. Ou se ele for sozinho no banheiro, não estou falando que o Gabigol tem alguma culpa de doping, mas ele pode pegar a urina de outra pessoa, por exemplo. A gente sabe de atleta que faz esse tipo de coisa para tentar disfarçar o exame, pega a urina de outra pessoa, que está, como dizem, limpa, né? De novo, não estou falando que o Gabigol estava dopado, mas isso abre margem para essas dúvidas. E é por isso que o exame tem que ser feito na hora. E aí é o jeito marrento do Gabigol, é o jeito estrela, vamos dizer, que nessa hora não era para ter sido, né? Só que ele acha que está acima do bem e do mal. E não pode, né, Zinho? Agora, muito legal a oferta do Zico aqui ao vivo para ele treinar no CFZ, né? Não, sem dúvida, né? O Gabigol é um cara... Quem não vai querer ter ele no seu espaço? O do Zico melhor ainda, né? Porque... o maior representante do Flamengo, é o nosso grande ídolo, né? E até é bom para acabar essas picuinhas que existem, né? Dizer que o Gabigol, às vezes, posta alguma coisa para alfinetar o Zico, ou que tem algum tipo de... Não existe.
O Gabigol também idolatra o Zico como o maior jogador da história do Flamengo. Sem dúvida, tenho certeza disso, que o Gabigol tem essa reverência ao Zico. E é legal o Zico oferecer. Eu ainda acredito, né, que essa pena vai mudar. Vai mudar. Quanto tempo vai demorar, né, Zinho, para ter essa decisão de mudar ou não? Porque não é de hoje para amanhã. Que você vai lá, abre um recurso, pede lá fora. O Pogba entrou em fevereiro até agora do marcar a reunião. Então. Tudo isso? Foi no final de fevereiro. Marcaram a reunião do Pogba. Que ele também entrou com recurso e tal, e no caso dele, testado mesmo. Mas foi, acho que 28 de fevereiro. Mas ele foi positivo, né? Sim, pois é, mas... Mas vamos dizer, a reunião... Porque eles devem organizar uma agenda com os julgamentos, deve ter uma fila, né? E tem que organizar isso aqui. Eu não sou advogado, que não sou perito no assunto, gente, Sim. mas preparar ali, olha só, vocês estão punindo um cara por 2 anos igual a um cara que se fosse teste positivo. Tá bem mais simples de você pedir um adiantamento. O cara vai receber uma punição sem ele ter testado positivo? Mas exatamente por isso que a votação aqui no Brasil foi tão dividida, né? 5-4. Porque o caso é realmente discutível. E não sendo o comprovado doping, isso atenuou a pena. Porque diminuiu a pena. Ela cai para 2 anos. Com 1 ano já de cumprimento de abril para abril. Agora, no CAS, as coisas são diferentes. Outro modo de analisar, outro formato de analisar. A Corte Arbitral do Esporte, ela não trata só do futebol. Ela é uma corte arbitral do esporte, ela trata de todos os esportes. Então, essa agenda deve estar muito movimentada. Tem Jogos Olímpicos no meio do ano, tem Copa América, tem Eurocopa, tem muita coisa ainda em atividade. Então, eu não sei, sabe o que isso representa? Que agora todos os atletas brasileiros, todos, que passam por isso frequentemente, porque os exames são frequentes, né? Então, da autoridade antidoping do Brasil, esse exemplo está dado com um ídolo do futebol brasileiro. Torcedor do Flamengo, mais informações aqui direto do Globo Esporte. O Flamengo segue se preparando com foco na final do Campeonato Carioca, na qual enfrenta o Nova Iguaçu, enquanto o elenco rubro-negro volta às atividades no Ninho do Urubu. O vice-presidente de futebol Marcos Braz fez publicação misteriosa citando o Clube da Gávea. Por meio de publicação nas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira, Marcos Braz compartilhou imagens de um lado com árvores cobertas de neve. Na legenda, o vice-presidente rubro-negro escreveu: "No Flamengo, quem aprecia a neve irá derreter quando a chapa esquentar." Enquanto a torcida do Flamengo tenta desvendar o enigma de Marcos Braz, o elenco rubro-negro volta às atividades no CT Ninho do Urubu nesta segunda-feira, após um dia de folga. Isso porque Tite retorna os trabalhos com foco na final do Campeonato Carioca, que acontece no fim de março e início de abril contra o Nova Iguaçu. Para o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, o Flamengo entra em campo a partir das 17 horas no próximo sábado, comando da equipe da Baixada do Maracanã. Já a partida de volta acontece no outro fim de semana, no dia 7 de abril, sem horário definido. A FED definiu nesta sexta-feira quase toda a programação para a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu. Como já tinha sido divulgado antes, o primeiro jogo será no sábado, dia 30 de março, em função da estreia do rubro-negro na Libertadores, ser na terça-feira seguinte. O horário foi confirmado para as 17 no Maracanã e a venda de ingressos começará na próxima segunda-feira, às 10 horas, para sócios torcedores do Flamengo. Já a partida de volta foi marcada para o domingo, dia 7 de abril, também no Maracanã. Apesar de ter sido o campeão da Taça Guanabara, o Flamengo não terá vantagem de 2 resultados iguais na decisão. O regulamento dá vantagem apenas na semifinal, 2 empates
ou uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols levará a decisão para os pênaltis. É isso aí, torcedor do Mengão, muito obrigado. Já deixa aquele like aí para estar fortalecendo o nosso trabalho, se inscreva em nosso canal, créditos do vídeo oficial aqui abaixo no link da descrição. E é isso aí, galera, até o próximo conteúdo.